nós vamos falar sobre as mulheres carentes, mas aquelas muito carentes, consideradas até grudentas, que acabam prejudicando um relacionamento. Quem está aqui com a gente, lógico, Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia. Todo carente é inconveniente? Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Olá. Quando passa para esse nível, né, da pessoa se tornar excessivamente carente, sim, acho que existem fases que a pessoa possa estar carente em função de alguns acontecimentos da vida, de repente a perda de um ente querido, uma mudança de cidade em que os amigos, enfim, ficam distantes, então às vezes é natural que um casal um se apoie no outro, mas passadas essas adaptações, a carência começa a ficar inconveniente de um modo geral, sim. E como que a pessoa pode perceber que está sendo inconveniente, vamos dizer assim? Porque às vezes é difícil que ela própria, né, se perceba. Que legal essa pergunta, hein? Eu vejo que quando você percebe que as pessoas estão fugindo de você, quando você percebe que você quer contar alguma coisa, se portar de uma maneira que você costuma falar algumas frases corriqueiras que antes eram bem-vindas, e as pessoas mudam de assunto, elas começam a dar foco diferente na tua conversa, você começa a ver que as pessoas estão desviando subjetivamente de você, seja em comportamento ou em fala. Então, o carente, ele demora para perceber isso porque ele vê isso como um sinal de afeto, Soler, e não como um sinal de intromissão. Então, é importante que quem convive com essas pessoas sinalize isso a elas. Agora, é interessante a gente perceber os perfis, né? A mulher carente, ela acha que ela é meiga. E o homem, muitas vezes, carente, acha que ele é protetor, digamos assim. Eles se mascaram atrás, então, desses comportamentos de proteção e de meiguice. Mas isso não é real. Né? A mulher meiga, ela é uma mulher que ela vai respeitar o espaço do parceiro, e o homem protetor da mesma forma da parceira. Né? Claro que a gente está falando aqui de uma situação real, não é? Sim. Mas nós vamos buscar na ficção um exemplo para, assim, apimentar a nossa conversa aqui. Ok. Será que existe mulher mais grudenta, pegajosa, que a personagem Ivana da novela Avenida Brasil? Vamos ver um trechinho da novela. A personagem é interpretada pela atriz Letícia Snart. Ai, susto, Ivana. Eu, hein? Fugi de uma reunião de fornecedores de shampoo só pra passar a tarde de papo pro ar com meu ursinho de pelúcia. Ah, peraí, Ivana. Dá um tempinho, vai. Ué, bebezão, não quer mais brincar no seu parquinho de diversão, hein? Ó, enchi a banheira de hidromassagem pra gente fazer piscininha. Piscininha, Ivana, que piscininha? A gente tá no meio do dia. E você não reparou aqui no vestido novo que eu botei só pra você tirar? E o penteado que eu fiz pro bebezão despentear? Ótimo, reparei sim, Ivana, tô vendo. Você tá parecendo um embrulho pra presente. O penteadinho é só você botar uma fitinha assim que você vai ficar um pacote completo. Que isso, bebê? O que vai aparecer, Ivana? Se você quiser, você pode botar um abacaxizinho assim em cima da cabeça ou uma melancia, você vai ficar igual essas mulheres de fruta, entendeu? Eu tava quietinho, na paz, aí na minha você vem com esse teu nhenhenhen insuportável, que pra mim já deu. Quer saber, eu já tô indo, tá, Ivana? Tadinha, né? Ela tem um comportamento infantilizado, realmente irritante, muitas vezes para quem assiste a novela chega a ser irritante, mas ele diversas vezes é grosseiro com ela e parece que não surge efeito, né? Essa frase que você falou, tadinha, normalmente isso mesmo, né, que a mulher carente, ela quer que o outro sinta, ele sinta pena e se sinta desconfortável por abandoná-la. Então, você vê alguns aspectos psicológicos dessa mulher. Primeiro, você percebe que muitas vezes é uma mulher que foi muito mimada, muito superprotegida pelos pais e não soube lidar bem durante a vida com o não. E a maneira que ela tem, então, de articular o sim é manipulando. Por isso que a mulher carente, a gente tem que ter muito cuidado, ou o homem carente, no caso. Tem até um filme muito interessante, A Época da Inocência, um filme mais antigo, em que você começa a perceber isso no papel da Winona Ryder, em que ela realmente usa, na época, a manipulação. Ela é muito docinha. E ela vai, então, conduzindo todos os personagens que se julgam muito inteligentes. E vai fazendo, então, com que as pessoas realmente se comportem como ela quer. O segundo momento é quando a mulher tem realmente uma baixa autoestima. E daí, então, ela também começa a jogar no outro a sua própria felicidade, a projetar no outro a sua realização. Mas esse comportamento grosseiro que ele tem com ela também não é efetivo, né? Não é efetivo, mas é muito comum. O que acontece? Às vezes, pela baixa autoestima, a mulher, às vezes na adolescência ou na infância, era aquela menina que não achava muito espaço dela, um pouco deslocada, se achava
achava feia, se achava obeso, se achava uma filha que de repente não era mais amada do núcleo familiar, e entende então que essa rejeição é um caminho comum, é um caminho que traz essa familiaridade para ela, e ela vai então desenvolvendo essas relações inconscientemente em busca dessa rejeição. Por isso que é tão importante que a pessoa, uma vez que perceba isso, procure ajuda para trabalhar isso dentro dela. A gente está falando aqui especialmente do relacionamento entre homens e mulheres, enfim, relacionamentos de maneira geral. E quando vamos dizer assim, esse exagero de carência se dá entre pais e filhos, como é que se lida com isso? Porque isso também vai, como você citou aí ainda há pouco, isso pode surtir efeito depois para a criança quando se tornar adulto. Nossa, sem dúvida. Até porque eu vejo assim, muito claramente que a maior felicidade dos pais é quando os filhos se tornam independentes. Então, quando você vê que o seu filho está se tornando muito carente, muito pegajoso, há que o pai e a mãe também perceberem de que maneira a carência deles está sendo projetada na criança. Raramente uma criança carente também não tem pais carentes, que gostam de sentir do filho que ele precisa, então, do pai, que precisa da mãe, sentem aquilo como um afeto, quando na verdade não é. Então, se os pais perceberem isso, eles também têm que procurar uma ajuda rápida. E, na medida que os pais comecem a se tornar pessoas realmente saudáveis emocionalmente, instrumentalizar os filhos a realizarem escolhas, a ajudarem em casa, a terem, então, essa percepção do meio deles com maior autonomia. Agora também tem o caso, né, Gisele, quando os filhos crescem, saem de casa, os pais é que ficam carentes e aí passam talvez a invadir mais o espaço, da família que se formou depois de então. Chegando a colocar os filhos em situações constrangedoras até, né? E é bem natural, porque o carente, o que ele quer? Ele quer ter justamente isso, ele quer procurar controlar uma situação para resgatar o afeto de qualquer maneira para aquele núcleo com o qual ele estava familiarizado. Então, isso que você fala, essa síndrome do ninho vazio que os pais sentem, né, faz com que os pais tenham que fazer um novo movimento dentro da própria relação deles do casamento. E caso os pais sejam separados, eles próprios buscarem, então, novos pontos de contato com o mundo, porque os filhos, normalmente, eles suprem isso por um longo período da vida dos pais. Então, por vezes, eles se perdem. Então, tem que, sim, buscar novas pontes, voltar a estudar, fazer curso, viajar, seja o que for. Resgatar essa individualidade, né, do pai e da mãe. Ok, Lígia, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Até. Bom dia. Tchau, Igualmente. bom dia.